Se a senhora pedir. E ele é bravo, né? Seu marido é rígido, é bravo. É um baiano meio, né, irritado assim. Mas aí, do nada Deus tocou no coração dele. O senhor lê aqui, ele leu em casa para mim. Sério? O que o pastor leu aqui, a senhora estava em casa. Eu estava na cama e ele também. A gente estava vendo aquela novela. Não, não estava vendo uma novela. A gente estava assistindo. A gente estava assistindo um negócio e ele pegou e começou a ler. Pegou a Bíblia dele. E é? Tá vendo, gente? Glória a Deus. Eles estavam assistindo, ela e o esposo. Aí de repente o Espírito Santo tocou nele. Aí ele pegou a Bíblia do nada e começou a ler. Eu achei que era do tamanho daquela ali. Do tamanho da minha? Eita glória! Aí ele começou a ler para a senhora. Ele começou a ler para mim. E aí? Eu vi, eu bati a televisão e fui ao pequeno que eu ler. Rapaz, glória a Deus, hein? Glorifica aí, gente, em nome de Jesus. Glória a Deus, gente. Rapaz, Deus está trabalhando na família de vocês, hein, meus amados? Já está trabalhando na família da dona Néia. Mudou o comportamento dos filhos. Agora na vida da dona Terezinha. Não, ainda não. Marcos, capítulo 6. Marcos, perdoa, gente. Marcos 7, versículo 24. Marcos 7, 24. Depois de Mateus, tá, gente? Gente, que bênção, hein? Vocês estão vendo como vale a pena perseverar, gente? Viu? O que o pastor ensina para vocês? Que Deus não olha a quantidade. Deus não olha a quantidade. É porque tinha falado. Deus olha o coração, gente. Foi antes de eu falar com a minha filha, né? Que perguntou, né? Aquela evangélica, ela perguntou o que a gente tinha que perguntar ontem. E aí eu falei para ela, expliquei para ela o que era, né? Aí depois, foi antes mesmo, foi antes dele. Ele deu para mim antes. Foi antes da tua filha falar com a senhora? Antes da sua filha conversar com a senhora? Aí o senhor... Ele leu quantos livros, assim? Quantas páginas? Uma? Amém. Já é um bom começo. Né, gente? Para quem nunca pegou a Bíblia para ler. Eu falei assim, qualquer dia desses vão para mim, ele não falou nada, não falou nada. Amém. Então, Na hora ali o Espírito Santo já está quebrantando, sabe, né, Teresa? Quando a pessoa sentiu a vontade do nada de se aproximar das coisas de Deus, não é ela. Ela não sabe, na inocência ali, é o Espírito Santo que está pondo o desejo dela. tem uma pequenininha, e ele lá na banca. Aí ele falou, essa pequenininha, eu tenho uma filha, não dá para viver na banca, porque é tudo claro, quando a gente não dá. Aí ele procurava, né? Eu falei comigo, não dá, tipo, eu dormi. Né? Aí ele procurou, achou. Olha aí, tá vendo, gente? Glória a Deus. Aí, gente, o marido já leu a Bíblia para ela, o filho já ficou em paz o dia inteiro, foi se em casa. Ele passou aí hoje, cumprimentou a gente. Mas antes, Assim. ele tá, ontem ele foi, a gente foi fraca, ele deu só 6 sanduíches. Mas fique em paz. Aí, mas, meu Deus. O ano que vem promete. Glória a Deus, gente. Aí ele mandou comigo, quem sabe Deus, né? Sim. Agora dezembro aqui na O fim desse ano vai terminar com bênçãos pode ser, né? e começar com prosperidade. Isso. Crer e confiar. Eu estou com muita fé. Amém, Daniel. É isso aí. Deus vai prover a minha vida. Glória a Em Deus. nome do Senhor Jesus. É isso aí. E aí já está acontecendo, tá vendo? Aí o filho já deu paz em casa, ficou na folga tranquilo. Aí não teve briga, não teve contenda. Então, Deus é baixo. Amém, gente? Coloca a mão sobre a palavra em nome de Jesus. Ora assim, meu Deus. Senhor Jesus, fala comigo através da sua palavra. Revela a sua palavra ao meu coração. Que essa palavra dê fruto na minha vida e na minha família, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.
no Marcos 7, 24. A mulher Ciro-fenícia, levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Aqui Marcos está falando de Jesus, tá, gente? Quando Jesus se levantou, ele partiu da onde estava e foi para as terras de Tiro e Sidom. Aí depois ele fala: Jesus, tendo entrado numa casa, queria que ninguém soubesse que ele estava ali. No entanto, não pôde ocultar-se. Em outras palavras, não pôde se esconder. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito de Jesus, veio e prostrou-se aos seus pés. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu da sua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Diga glória a Deus. Graças a Deus, Jesus. Uma mulher grega de origem cirofenícia. A Bíblia diz que Jesus se retirou de onde estava e foi para uma terra chamada Tiro e Sidom. E lá ele se hospedou numa casa, e a Bíblia diz que ele se ocultou. Como assim se ocultou? Ele se escondeu. Uma forma de ele se esconder assim, dar uma fugidinha da multidão, sabe? Porque era gente 24 horas em cima dele, querendo ser atendida, querendo ser liberta, querendo se curar. E como a multidão era tanta, era muito atendimento, então na forma humana, Jesus ele era como eu e você. Jesus sentia cansaço, sentia fadiga, e aí na forma humana o seu corpo, ele cansou também. Então ali foi uma forma, ele se retirou e se escondeu porque se uma mosca soubesse que era Jesus que estava ali, ela já ia lá contar para a abelha, e aquela abelha já traria a manada toda até Jesus. Essa figura de linguagem. Se uma criança soubesse que Jesus estava ali e reconhecesse Jesus, essa criança ia até do seu pai, falava que Jesus estava ali, e aí dos pais já ia chamando o vizinho, a vizinha, daqui a pouco já tinha uma multidão. Mas mesmo Jesus se escondendo da multidão, ele não conseguiu. Naquele momento criou uma situação que de repente entrou uma mulher desesperada e fez o quê? Se prostrou aos pés de Jesus. Ela se humilhou, se lançou, ela se prostrou, se ajoelhou aos pés de Jesus, desesperada.
que está sendo atormentada por espírito imundo. Aí Jesus olhou e ela ali ansiosa, sabe? Ela já há muito tempo esperando a libertação da filha, e a filha não era liberta. Aí daqui a pouco, quando ela entra na casa, ela, pronto, achei Jesus. Eu encontrei Jesus. Agora sim ela vai ser liberta. Agora sim ela vai ser curada. Mas quando ela chegou diante de Jesus e se humilhou, ela não viu imediatamente a sua filha estar liberta. Pelo contrário. Ali, automaticamente, Jesus chamou ela de cachorrinha, de cachorro. Numa forma de falar, gente, Jesus comparou a situação dela com de um cachorro. E aí Jesus falou: não é bom tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorros. Aí o que Jesus disse? Deixa primeiro, 27, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar pão dos filhos e lançá-lo aos cachorros. Olha o que Jesus disse. Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tirar o pão dos filhos para lançar aos cachorros. Isso Jesus estava falando com ela. Está compreendendo? Jesus estava se referindo a ela. Não é bom eu tirar o pão dos filhos e lançar para o cachorro. Jesus estava falando com ela. Aí, olha o que ela disse. Olha a resposta dela. Se é uma pessoa soberba, se é uma pessoa na carne, se é uma pessoa orgulhosa, está pensando o quê? Você está achando que o senhor está com essa bola toda? Que o senhor pode tudo isso? Está me chamando de cachorro? Se é uma pessoa, gente, orgulhosa, tinha afrontado Jesus, tinha se levantado contra Jesus, mas a humildade de espírito fez ela reconhecer que até os cachorrinhos comem das migalhas das crianças. Diga glória a Deus. Olha o que ele diz no 28. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Pode ser uma criança de 3, 4, 5 anos, pode ser um adolescente ou um adulto, pode ser uma pessoa de qualquer idade. Se a criança se estivesse segurando alguma comida na mão, como é que o cachorro fica? Fica aguçado, né, gente? A gente tem uma vira-lata, né, gente? Aí pode ser criança, pode ser o que for, gente. Qualquer coisa de comer que a pessoa tiver na mão, o cachorro fica né, gente? Fica aguçado, fica ansioso. Ele quer porque quer. Tem cachorro que até quer avançar na pessoa, né? Vai querer pegar a comida. E quando a pessoa já comeu o bolo que falerou na sua boca, você pega o bolo e começa a cair o que, gente? As migalhas, né? Aí o cachorro já está ali do lado, só esperando você vacilar. Só esperando você deixar cair para... É ou não é? Quando você come o pão começa a desfaleirar, né, gente? Se aqueles faleiros começam a cair no chão, aí o cachorro já vem de mansinho, já começa a lamber, a pegar os faleiros, não é assim? Comendo das migalhas. E essa foi a resposta que ela deu para Jesus. Como humilde de espírito e sábia, ela deu uma resposta de acordo com o que Jesus disse. Ela falou, Jesus disse, não é bom eu tirar dos filhos para lançar os cachorros. E aí ela disse assim, sim, Senhor. Ela falou, sim, Senhor. Em outras palavras, o Senhor está certo, o Senhor tem razão. Mas até os cachorrinhos
comem as migalhas que carbonizam as crianças. Em outras palavras, ela quis dizer: Senhor, até as migalhas que vêm do Senhor muda a minha vida, a minha história, a minha situação. Ela quis dizer: um pouquinho de nada do teu poder muda a situação da minha vida, da minha história. Diga glória a Deus. Quer ver? Tinha 5 pães e 2. 5 pães e 2 peixes. E mais de 5.000 pessoas. Afora mulheres, crianças e vai lá. Vamos lá, que tinha mais de 10.000 pessoas. 5 pães alimenta mais de 5.000? Não alimenta nem 5 pessoas. Tem gente que come 2, come 3. Não é, gente? E ali tinha mais de 10.000 pessoas. E aqueles 5 pães e 2 peixes rendeu para aquelas mais de 10.000 pessoas. E ainda sobrou vários cestos transbordando. Porque um pouco com Jesus, ele faz muito, milhares. Uma mulher viúva, ela só tinha um pouquinho de azeite, uma botija de farinha. Tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite para fazer o último pão para ela e seu filho, e acabou. E morreram de fome. E aí Deus enviou um profeta até a casa daquela viúva, e o profeta disse: pega esse resto. Ela não tinha nada. Ela não tinha mais nada. Ela não tinha fubá, ela não tinha farinha de trigo, ela só tinha um restinho de farinha e um restinho de azeite. Era a única comida. E aí ela, como pode? Mas meu Senhor. Aí ela parou, ficou pensando. Aí ela foi, correu. Aí imediatamente ela obedeceu a voz do profeta. Ela pegou o resto de azeite e de farinha que tinha, fez primeiro para o profeta. Aí o profeta falou para ela arrumar vasilhas. Aí ela arrumou várias vasilhas. Quando ela deitou azeite, aí as vasilhas começou a transbordar. Daquele pingo de azeite, daquele pingo de farinha, Jesus fez transbordar na vida daquela viúva. Jesus está falando: você não precisa ter montão. Se você tiver quase nada, Deus usou quase nada que você tem de fé, quase nada que você tem de recursos para fazer um montão na sua vida, na tua história. Olha o que Jesus diz: ainda que a nossa fé for como um grão de mostarda. O grão de mostarda é grande, gente? É bem petititinho. Jesus falou que ainda que a sua fé for bem pequenininha, se você disser ao monte, sai, lança-te no mar, o monte sai do lugar e se lança no mar. Ainda que a sua fé for pequenininha, Deus usa essa fé pequena que você tem para fazer grandes coisas na tua vida. E olha o que ele diz, para completar a palavra, no 30, vai lá no 30, versículo 30. Não, 29, perdoa, gente. 29, olha aí. Então, lhe disse. Quem disse isso, gente? Quem disse para ela? Hã? Não. Ela estava falando com quem? Jesus. Amém, gente? Olha o que ela disse. Até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Jesus disse: por causa desta palavra pode ir. O demônio acabou de sair da tua filha. Glória a Deus. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Diga glória a Deus. Glória a Deus.
Foi por causa das palavras de Jesus ou por causa da palavra dela? Não. Por causa da palavra dela. Por causa da forma que ela se referiu, da forma que ela respondeu humildemente a Jesus. Por causa das palavras dela, o demônio automaticamente saiu da vida da filha. Jesus só usou o poder da onisciência ali, gente. De corpo, Jesus não estava na casa dela, mas de espírito, Jesus já estava lá. Quando ela falou, até os cachorrinhos comem das migalhas, ela quis dizer, Senhor, até a migalha que cai do céu, até o restinho que vem do Senhor, até o pouquinho que vem das suas mãos, faz grandes coisas na minha vida, é o suficiente para alimentar a minha vida. Aí Jesus disse, então, por causa das suas palavras, por causa do que você falou, o demônio acabou de deixar a sua filha. Glória a Deus. Jesus foi quem libertou, mas a palavra que saiu da boca dela deu o espaço, gente, deu deu a oportunidade de Jesus libertar a sua filha. Glória a Deus. Glória a Deus, gente. O que chamou a atenção naquele momento foi que Jesus estava observando o que ela estava dizendo. Olha o que a Bíblia diz: pedi, pedi e não recebeis, porque pedis mal. Sabe por que muita gente não recebe a libertação e as bênçãos de Deus? Porque pede mal. Pede da boca para fora, pede de qualquer jeito. Pede xingando, blasfemando. Pede duvidando. Pede com orgulho. Tem igreja que ensina a pessoa a pôr Deus contra a parede. Se você fez um voto, se você participou do propósito e não aconteceu nada na tua vida, você tem que cobrar de Deus, porque Deus é obrigado a fazer. Deus é obrigado a fazer, gente. Deus é obrigado a mudar. Mas eu já ouvi ministérios dizendo que Deus é obrigado a dar para a pessoa porque ela cumpriu o voto. E se Deus não fez nada, Deus é obrigado a dar, colocando Deus contra a parede. E está vendo por que muitas pessoas não recebem, gente? Porque é ensinada a pedir mal. E ela, com uma palavra humilde, Jesus estava só observando o que ela estava falando. Jesus observa, gente, as palavras que saem da nossa boca. Jesus observa quando você começa a orar, o Espírito Santo já está ali. E o Espírito Santo começa a observar qual é a forma que você está orando. Como as palavras estão saindo de você. Mas não é palavras bonitas, gente. É como que as palavras, com que força, com que poder a palavra está saindo de dentro de você. Porque a Bíblia diz que Deus não ouve gritos vazios, palavras vazias. Deus não ouve. Se você orar por orar da boca para fora, a Deus, Ele não recebe. Por isso que a palavra que sair daqui de dentro, a palavra, a oração que sair do nosso coração, tem que ser com força, tem que ser acreditando realmente no que você está falando. E o milagre aconteceu por causa da palavra da boca dela, porque Jesus viu a intenção do coração dela. Jesus viu a força com que saiu do coração aquelas palavras. E aí foi onde Jesus disse: por causa do que você falou, por causa da sua palavra, o demônio acaba de deixar a tua vida. Glória a Deus. Está vendo que nós ensinamos vocês que a palavra tem poder? Se ela usasse palavras pesadas, palavras malditas, e Jesus ia falar também, por causa das palavras que você disse, ela vai continuar da mesma forma, do mesmo jeito. Se ela chegasse blasfemando, murmurando, reclamando, se ela se levantasse contra Jesus, Jesus ia falar, por causa do que você falou, ela vai continuar do jeito que está. Por isso que nós ensinamos vocês não proferir palavras negativas sobre o filho, sobre a família.
Ah, pastor, mas ele não quer largar a bebida, ele não quer largar a balada, ele não quer largar as drogas. Não interessa, mas as suas palavras têm poder. Dependendo do que você vai falar sobre o teu filho, seja para a vizinha, seja para alguém da tua família, dependendo do que você vai falar dele, as suas palavras saem com um grande poder no mundo espiritual, aí acaba atingindo ele. Aí o seu filho está a um passo de ser liberto, aí quando é para ele ser liberto, aí o mal volta tudo de novo, porque você começa a proferir palavras pesadas sobre ele. Você começa a falar palavras ruins. Tem pessoas que amaldiçoam o filho, que amaldiçoam a família. Tem pessoas que lançam demônios nos filhos, lançam demônios na família. E aí quando o filho está a um passo de ser liberto, ela começa a proferir palavras pesadas. Aí o mal volta tudo de novo. Aí é uma guerra, é uma luta. Aí você não entende porque entra mês e sai mês, continua piorando. Entra ano e sai ano e continua do mesmo jeito. E aí não tem mudança, não tem uma diferença. Por quê? Por causa das palavras. E as palavras que saem da boca do homem e da mulher de Deus, gente, elas saem com poder, com efeito muito grande. Da nossa boca tem que sair palavras ungidas, palavras de bênçãos, de vitórias. Porque da boca do feiticeiro, do macumbeiro, essa palavra de maldição, essa palavra de praga, de amarração. Então da boca do cristão tem que sair palavras de bênçãos positivas, de vitória. Pastor, está todo mundo falando que vai dar errado, mas você profere e profetiza que já deu certo. Pastor, está todo mundo falando que ele não vai ser liberto, que ele não tem jeito, mas profetiza. Profetiza que ele vai ser liberto, profetiza que ele tem jeito. Aí daqui a pouco ele vai tomar nojo da bebida, vai tomar nojo das drogas. E o demônio que estava acompanhando ele vai deixar ele de uma vez por todas, por causa das suas palavras. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aí ele diz para terminar, para acabar a palavra. Olha o que Jesus disse: por causa dessa palavra, pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Diga glória a Deus. Olha o que Jesus disse: pode ir, mulher. Eu estou dizendo que o demônio acabou de deixar a sua filha por causa da palavra. Por causa da palavra dela e da autoridade de Jesus, o demônio deixou a filha. Deus está falando, por causa das suas palavras e por causa do poder de Deus, os demônios estão acabando de deixar a sua casa, a tua família. Diga glória a Deus, gente. Você crê nisso? Quem crê nisso, gente? Deus está falando, a partir de hoje, se as suas palavras for de humildade, se as suas palavras for de reconhecimento de Deus, da grandeza de Deus, do poder de Deus, se a tua palavra for positiva, for de vitórias, for de bênçãos, através das suas palavras e do poder de Deus, todos os demônios vão começar a deixar a sua casa, a tua família, a partir de hoje. O demônio deixou a filha. E Deus está mandando dizer para alguém: hoje os demônios estão deixando o filho, está deixando filha, está deixando o marido. Hoje todo o mal que foi lançado para atormentar a sua família, para amarrar o filho nas drogas, para amarrar o filho nos vícios, para lançar doenças, enfermidades, Deus está falando, por causa das suas palavras e do poder de Deus, o demônio está deixando a sua família em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Porque todo mundo na terra, desde pastor a membros, tem alguém na casa que sofre com alguma situação. Tem alguém na família que está amarrado na bebida, nas drogas, no tráfico. Tem alguém na família que mexe com trabalhos, com coisa pesada. E Deus está falando,
dependendo das suas palavras, junto com elas e com o poder e autoridade de Jesus, todos os demônios começam a cair por terra hoje, na sua vida, na sua vida. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas depende das suas o quê? Palavras. Hã? Teve uma discussão. Tá. Pai E a senhora e não fora. eu já ouvi a senhora dando Terezinha. Eu tenho fora. Você não dá entre eles. Olha, Tudo isso. por causa de Isso. nome do cachorro. Do gato, Por causa do nome do gato. E é, meu Os Deus. três crianças. Calma. Um deu nome, o outro concorda, um quer chamar de uma coisa, o outro quer chamar de outra, Repreendi. começou a discussão. Amarrar, sim. Aí meu marido falou, eu vou pegar essa placa dessa casa, eu vou vender essa casa, eu vou embora, que não sei o quê, que eu vendei bababá, e eu tô quieto. Tem que repreender. Eu falei, mas eu repreendi em silêncio. Isso. Sabe, Aí. eu fiquei quieta. Ela é, então. Eu fiquei quieta. Muita gente conversou com ela, ela Obrigada. colocou em prática. A Assim. igreja ficou obrigada, eles vão se entender. Aí meu É isso marido aí. falou, eu não imaginava que chegar essa idade fazer uma coisa dessa. Olha aí. Eu não pensei que eu fosse chegar nessa idade pra ver uma coisa abria dessa da gato. Tá vendo, gente? Olha, tá repreendido. Um quer pôr um nome, pôs um nome, o filho da namorada minha filha pôs um nome no gato, o meu filho não concorda, quer chamar de outra coisa, e aí começou a briga. Mas aí você viu? Quando nós ensinou, eu falei para a senhora que ia vir levante. Depois que a gente ensinou a senhora ontem na palavra, aí chega com ela, teve essa confusão. Tá vendo? É isso mesmo, vamos brigar por causa de gato, Tá vendo? dando nome do gato. Não, mas isso daí é espiritual, menino. Isso daí é o demônio que está lançando contendas, causando coisinhas na família. Meu filho, a gente tinha pedido alguma coisa lá no ar. A senhora fica de longe do terceiro. Terminando a palavra, gente, para a gente não perder espírito. Ó, Jesus olhou para ela e disse: por causa da sua palavra diante de mim, a sua palavra de humildade, de reconhecendo que as migalhas resolvem. Então Jesus disse: por causa dessa palavra aí, pode ir lá. Sua filha acabou de ser liberta, o demônio acaba de deixar ela. Jesus está falando, por causa das suas orações, da sua palavra e do poder de Deus, Jesus está falando, pode ir hoje para a tua casa, porque todo demônio que estava comentando a sua casa, o seu familiar, acaba de deixar hoje a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Diga glória a Deus e glorifica o nome de Jesus. Jesus está mandando dizer, pode ir para casa, porque não vai ter brigas, não vai ter contendas, não vai ter vício, não vai ter bebida, porque os demônios que estavam comentando eles, que estavam acompanhando eles, acabam de deixar a vida deles em nome de Jesus. Glória a Deus. Ela disse, uma migalha que vem do Senhor resolve todos os meus problemas. Ora assim a partir de hoje. Meu Deus, uma migalha que vem do Senhor resolve todos os meus problemas. Pede para Deus uma migalha do poder de Deus. Quer ver? Isso aqui é trigo, né, gente? Se tiver uma formiga, por mais que ela seja grande entre as outras, formiga é pequenininha, não é, gente? Mas tem aquela que é mais grande, né? Por mais que ela seja uma formiga rainha, uma formiga grande, como dizem, se eu dar o trigo para ela, vai ser grande ou vai ser pequeno? Mas ele é do tamanho. Não. Vai ser grande, gente. A formiga, por mais que ela seja maior que as outras, ela é pequenininha. Se você pegar uma folha inteira de uma árvore, uma folha,
de um galho e dá para uma formiga, Vai ser grande. vai ser grande. Já viu a formiga carregando folha? Parece que está cobrindo ela toda, né, gente? Mas quando você pega na mão, é tão petitico. Se você der isso aqui para uma formiga, é capaz de ela não levar, porque vai ser pesado. E para mim e para você não pesa nada. Se fosse para ficar a vida toda com isso, não ia pesar para nós. A gente ia conseguir carregar. Mas para ela é um peso, é um fardo. E Deus está falando, vocês são assim, como as formigas. Um pedacinho de nada. O poder de Deus resolve as nossas vidas como formiga. Resolve a nossa situação. A Bíblia diz lá em Isaías, Deus diz assim, toda a raça humana é como um pingo de água. O pingo de água é grande, gente. Quando o pingo cai do balde, é como? Pequenininho, não é? Jesus está falando, toda a raça humana é como um pinguinho de água diante dos meus olhos. Toda a raça humana, Deus vê assim, ó, pequenininho, pequititico. Todos nós somos pequititico diante dos olhos da grandeza de Deus. Então, uma migalha do poder de Deus resolve nosso problema, nossa situação. Diga glória a Deus. A partir de hoje você vai orar assim, meu Deus, dá uma migalha do teu poder na minha vida. Jesus, dá uma migalha de libertação, de salvação. Dá uma migalha de livramento, de cura na minha vida. E aí você vai ver que daquela migalha Deus vai fazer muitas coisas na tua vida. Diga glória a Deus. Amém, gente? Feche teus olhos. Jesus. Senhor, nosso Deus eterno Pai. Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por essa palavra, por esse ensinamento. Senhor, nos ensinou hoje, meu Deus, a respeito dessa mulher. E ela declarou, meu Deus, que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da sua mesa. É verdade, meu Deus. Nós somos como um pingo que cai de um balde. Somos como uma formiga. Uma migalha do teu poder, da tua unção. Uma migalha da tua força resolve todos os nossos problemas, a nossa situação. Então entrega hoje, meu Deus, nas nossas vidas uma migalha do seu poder, da tua unção, para que assim, meu Deus, o Senhor possa fazer grandes coisas na nossa vida, em nome de Jesus. Ora assim, meu Deus, Senhor Jesus, me dê uma migalha do seu poder, da tua unção. Me dê uma migalha da tua cura, do seu milagre, da sua libertação. Porque eu creio que através da migalha do teu poder, grandes coisas o Senhor fará na minha vida, na minha família, em nome de Jesus. Diga graças a Deus e glorifique o nome de Jesus. Amém, gente? Posso pedir essa oferta em nome de Jesus? Pastor, estou trazendo hoje um dízimo, um voto, um propósito. Você que está nos assistindo pelas redes sociais, Deus abençoe a sua vida, seu caminho, sua família. E que uma migalha do poder de Deus possa fazer grandes coisas na tua vida. Porque o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Deus abençoe poderosamente sua vida.